Muito bem, sexto ano, para nós concluirmos então a nossa unidade sobre a crise do sistema feudal. Vocês viram então nas aulas anteriores, nós falamos dos motivos, dos fatores da crise do século XIV. Então nós tivemos ali a fome, as pestes, as guerras com as revoltas, e tudo isso somado, acontecendo num período ali de um século e meio, vai, claro, ter consequências profundas, que vai ser a fragmentação, a destruição daquele sistema feudal que existia naquele momento, que abrirá caminho, então, para um novo modelo que virá mais adiante, nós vamos estudar em matérias futuras. Então, falando sobre a fragmentação do sistema feudal, a última aula, a aula mais curtinha para nós encerrarmos, é importante lembrar que a Europa Ocidental, agora no início do século XV, está sofrendo com as consequências da crise do século anterior, ou seja, sofrendo com as consequências da crise do século XIV. Lembrem-se que todas as crises, falou em crise do século XIV, é aqueles problemas que nós estudamos nas aulas anteriores, principalmente a fome, peste e a violência, as guerras com as revoltas. Tudo aquilo gerou uma redução da população, uma profunda crise econômica e o enfraquecimento do poder político dos nobres. E enquanto o poder político dos nobres enfraquecia, fortalecia o poder dos reis. Portanto, o rei, que durante boa parte da Idade Média feudal tinha um poder quase que simbólico, só comandava o seu próprio feudo, agora ele começa a ter poder sobre um território que extrapola o seu feudo, um território muito mais amplo. E aí, os nobres, sobretudo os senhores feudais, então vão sofrer com a diminuição da mão de obra camponesa, porque muitos morreram, pelos motivos que nós já estudamos, e outros vão começar a fugir para as cidades. Então, aqueles camponeses que sobreviveram às guerras e às pestes começam a ir para a cidade, porque a cidade torna-se um lugar de possibilidades de melhoria de vida. Então, ele sabia que no feudo, dentro daquela estrutura feudal, ele jamais poderia melhorar a sua vida. Aquilo ali ia se manter para o resto da vida, aquela situação de trabalho, exploração, nunca ia acabar. Na cidade, se ele fosse para outros tipos de trabalho, principalmente o comércio, havia ali a possibilidade clara de uma melhoria de vida. Portanto, a cidade se torna muito atrativa e os camponeses que sobreviveram às pestes e às guerras vão então começar a se mudar para as cidades para poder trabalhar principalmente no comércio. Mas um ponto importante é que a terra ainda era uma importante fonte de riqueza e de prestígio social, ou seja, ser proprietário de terra ainda era muito importante. O fato, gente, de os camponeses mudar para a cidade não vai fazer com que desapareça aquela necessidade pelo consumo do produto agrícola. É importante que alguém esteja no campo produzindo alimento. Mas esse número de pessoas produzindo alimentos está cada vez mais reduzido. Só que agora, a terra, que durante toda a Idade Média era, lembre-se que eu sempre dizia para vocês, terra é riqueza, riqueza é poder, portanto, ter terra é ter poder, porque era basicamente a única fonte. Mas agora, com o renascimento comercial, com o renascimento das cidades também, a terra já não era mais a única fonte de riqueza, de prestígio social, de status, de demonstração de poder na sociedade. Agora, é possível obter riqueza através do acúmulo de dinheiro. Tá certo? Então, a nobreza vai ter o poder reduzido, mas também vai ter aquela importância reduzida, o prestígio social reduzido. A nobreza, então, para tentar compensar esse prejuízo, essa perda de prestígio, ela vai tentar buscar refinar os seus hábitos e vestuários, ou seja, buscar ter um comportamento diferenciado para se distanciar dos burgueses e também das classes mais pobres, mas sobretudo dos burgueses. Por quê? A competição agora está entre a nobreza e a burguesia. Haverá burguês com uma vida tão luxuosa e confortável quanto a de um nobre, às vezes até mais. Portanto, há a possibilidade de um burguês ser mais rico do que um nobre. Então, como que vai fazer para se destacar nessa sociedade em que há uma competição, em que um nobre é o que é porque tem terra e o burguês é o que é porque tem dinheiro? Então, como que diferencia um dos outros? A iniciativa vai partir então da nobreza. A nobreza vai tentar buscar ter um comportamento típico do nobre,
ter um tipo de vestimenta que fica conhecido como a típica do nobre, para que as pessoas olhem e saibam diferenciar quem é nobre e quem não é nobre. Tá certo? Então, uma tentativa então, de compensar esse prejuízo. E os burgueses que ficaram ricos, enriquecidos, alguns vão se unir aos nobres por meio de casamento, tá certo? Era uma forma para os nobres, mas que estavam perdendo status, era vantajoso porque vai casar com um burguês que é rico, portanto ele tem a riqueza, ele tem dinheiro, portanto pode oferecer uma vida confortável. E para o burguês ele começa a entrar numa classe que até então na Idade Média, na estrutura social, na estrutura feudal era impossível. Ele entra para uma família nobre, o que era praticamente impossível até pouco tempo atrás. Tá certo? Então começa a ter essa união com os nobres por meio de casamento. Então ambos buscavam status e projeção social. Então principalmente os burgueses que já têm o dinheiro, o que ele quer? Ele quer o status social. Que é o poder que o fato de pertencer à nobreza lhe apresenta. Tá certo? Então, essas mudanças, para nós já encerrarmos aqui, essas mudanças vão ser muito importantes para os assuntos que nós vamos ver a seguir. O enfraquecimento desta nobreza com o fortalecimento do rei e também o crescimento dessa nova classe social, a chamada burguesia, os burgueses que começam a ganhar mais espaço. A burguesia que na estrutura feudal não existia, tá certo? Então, a burguesia ela é incompatível com a estrutura feudal. À medida que a burguesia vai se fortalecendo, os nobres vão se enfraquecer. Certo? Então, isso são assuntos que nós veremos em matérias futuras, porém é importante que vocês saibam aqui, porque nas matérias futuras, esse conhecimento vocês já têm que ter, nós não vamos poder ficar perdendo tempo retomando os mesmos assuntos. Então, caso tenham dúvida, revejam, façam suas perguntas, se preparem aí para as matérias futuras.